Qual é a relação entre uma coisa e outra, né? Uma primeira e importante relação é que a fenomenologia, enquanto reflexão filosófica, não enquanto proposta para uma ciência, tipo uma ciência da psicologia ainda, nós precisamos nos valer do que a fenomenologia nos oferece para termos esta referência fundamental do nosso trabalho como psicólogos, como cientistas, que todos nós somos aqui, e dentro da psicologia, qual é a referência a partir da qual uma ciência chamada psicologia pode ser proposta. Mas por que eu estou falando isso? Até parece que eu estou falando talvez algo que é muito óbvio. Não é tão óbvio assim. Antes da oficialização da reflexão fenomenológica nas ciências, mas antes da fenomenologia entrar dentro do âmbito do conhecimento em psicologia, a psicologia era uma ciência, e é, né, uma ciência que dava como resolvido o problema filosófico, como se a questão dos fundamentos que dão base para a psicologia já estivesse resolvida essa questão, né? E que, portanto, nós teríamos uma abordagem em psicologia, em ciência, tendo a sua fundamentação já clareada, já posta, já sem nenhuma dúvida. Mas o que nós estamos percebendo antes, aliás, já com uma certa reflexão, digamos assim, já fenomenológica, é que esta fundamentação de fazer psicologia tem como base um modo de ser humano, uma fundamentação em relação ao ser humano que considera o ser humano como um ser natural. Isto é, tal como se ele fosse uma coisa entre outras coisas. Será que isso é verdade? Num certo nível, é verdade. Nós somos uma coisa entre outras coisas. Nós temos características em nós, no nosso modo de ser, na nossa presença no mundo, um certo jeito de estarmos presentes que, usando o critério de coisa, nós conseguimos alcançar o sentido dos nossos comportamentos. Mas aquilo que é específico do ser humano, aquilo que distingue o ser humano de outros entes, agora eu vou usar a palavra entes e não coisas, porque as coisas também são entes, né? Então, o que distingue o ser humano enquanto ente de outros entes é algo que o distingue, o que o particulariza, o que faz com que nós percebamos qual é a essência própria de ser do ser humano. O que nós precisamos, então, clarear. Bom dia. O que nós precisamos clarear é a essência de ser ser humano. O que faz com que o ser humano tenha uma característica própria absolutamente distinta de outras coisas, de outros entes.
Escrevi. Escreveu, não é? Então, ótimo. E é interessante, porque aquilo, eu já vou entrando, tá? Num caminho, depois eu vou voltar, vou falar de outras coisas também. É assim, e o que distingue o ser humano de outros entes é o de que ele existe. Essa obviedade. O ser humano existe. Os outros entes não existem. A essência de ser humano, o que o faz com que ele seja ser humano diferente de outros entes, ele tem muitas características que são semelhantes aos outros entes, mas o que o particulariza como ser humano, que faz com que ele seja percebido na sua maneira mais própria de ser, é de que ele existe. Mas aí é preciso explicar o que quer dizer existe. Porque a palavra agora existe tem toda uma outra significação. Tem uma significação que é ligada à constituição dela, da palavra existir. Existir quer dizer existere. E existere quer dizer ser, estar para fora. Existir quer dizer ser para fora, vírgula. Ser para fora, vírgula. Ser aberto, vírgula. Não é ponto ainda. Então, é ser para fora, ser aberto, mais uma. Ser sensível a tudo aquilo que não é ele mesmo. Então, o ser humano é um modo de ser, é um ente como outros entes. Mas o que o distingue, o que o particulariza como ser humano, é o fato dele existir. E existir quer dizer ser, quer dizer essas três coisas ao mesmo tempo, tá? Ser para fora, ser aberto, ser sensível a tudo aquilo que não é ele mesmo. Isto quer dizer também que os outros entes são fechados. O que quer dizer fechado? Fechados. Eles são... eles são limitados a eles mesmos, é verdade, e quer dizer, eles cumprem algo já pré-determinado. Os outros entes cumprem o já determinado. É o que eu sempre falo nas aulas, assim, os outros entes são miseravelmente felizes. São miseravelmente felizes. E nós somos maravilhosamente perdidos. Podem escrever. Nós somos maravilhosamente perdidos. Porque não há nada em nós que seja pré-estabelecido. Aliás, vivermos, estarmos na vida do modo pré-estabelecido, eu vou fazer só uma digressão rapidinha e vou voltar. Estar na vida como pré-estabelecido é fugir da angústia de ser livre. Porque nós, exatamente porque existimos, somos abertos e sensíveis,
A cada momento nós somos a escolha de um caminho, a escolha de uma possibilidade, sem sabermos de antemão, com absoluta certeza, o lugar para onde nós vamos. Este encontro é absolutamente surpreendente, renovador, angustiante para cada um de nós. Isso tudo eu estou falando, então isso tudo faz parte daquilo que é uma reflexão fenomenológica a respeito do quê? A respeito da natureza, agora vocês vão escrever necessariamente, ontológica, da natureza ontológica dos entes, entre os quais o ente humano. A natureza ontológica diz respeito a qual é a natureza essencial de ser de alguma coisa. Essencial, ontológica. Ontológica, essencial, fundamental, fundante. E qual é a natureza fundante do ser humano? De que ele é aberto, ele é existência, ele é sensibilidade, mas tudo isso quer dizer, isso é uma coisa que eu não falei até agora. O ser humano é possibilidade de ser. A essência do ser humano é possibilidade de ser. Por isso que a essência do ser humano não é uma substância, não tem um caráter substância. Ah, ele é racional. Ah, ele é sexual. Ah, ele é esfomeado. Ah, ele é não sei. Não, ele não é algo que você possa fechar naquilo. Ele é possibilidade de ser. Possibilidade de ser racional, possibilidade de ser perdido, possibilidade de ser sensual, mas ele não se fecha em nenhuma dessas características. Estou falando claro? Como é que é sempre? Nossa Senhora! Quando o ser humano se fecha numa possibilidade, isto é, ele é sempre de um certo modo, isso se chama patologia. Isso vocês sabem tanto quanto eu. Só que eu estou explicando de um outro jeito, né? Professor, eu estou com a questão do autista na minha cabeça forte. Você deu o exemplo que é ser possibilidades, é ser em campo, ser para fora. O autismo é uma patologia, então... É isso. Então, ele mal e mal consegue estabelecer um certo jeito de ser para poder se afirmar. Isso mesmo. Mas o que faz o autista? Eu vou falar muito genericamente, eu não sou especializado nessa área. Mas o que faz ele poder estar no mundo é ele poder, mesmo nesse modo que é sempre do mesmo jeito, né? meio até ritualístico, né? Que ele tem, ele quer manter o contato com os outros. Essa característica nossa de termos contato com os outros e corrermos o risco de entrarmos em contato com alguém que vem com um jeito de ser absolutamente diferente, eu acho que é o que salva, muitas aspas, tá? Salva a vivência autista. A grande marca da patologia não é só a fixação num certo jeito de ser, mas tem como consequência um fechamento nosso em relação às relações dinâmicas que nós podemos estabelecer com os outros, né? Porque o outro é um perturbador, o outro ele nega um sentido de presença que nós queremos dar à vida, né? O outro é completamente errado, inadequado. Parece assim, essa. As pessoas têm uma verdade absoluta. Isso.
Exatamente. Então, o que nós estamos vendo? Quer dizer, voltando àquilo que eu coloquei assim, muito basicamente. A essência de ser, a característica ontológica do ser humano é a de que ele é a dele ser possibilidade de ser. Essa é a essência. E se é possibilidade de ser, ele é temporalidade. E indeterminada. Indeterminada e temporalidade. E temporalidade. Nós vamos entrar em contato com as características, as dimensões fundamentais, as dimensões ontológicas do ser humano, dimensões essas que fundamentam, que nos dão uma referência, uma orientação a respeito do nosso trabalho como psicólogos, tá? Segundo a fenomenologia agora existencial, tá? Porque a fenomenologia, já vou... A fenomenologia é método. Isso vocês não podem nunca esquecer. Fenomenologia é método, não é doutrina. É modo de. Método vem do grego meta-odos, que quer dizer, olhem só agora, método como meta-odos, quer dizer, odos quer dizer caminho para um lugar. Meta é um lugar. Caminho para um lugar e, no caso do ser humano, caminho para o lugar habitado pelo ser humano. Isso essa palavra é decisiva. Então, a fenomenologia é a proposta de encontrar o caminho até o lugar ocupado pelo ser humano no mundo. Encontrar a casa do homem. Encontrar o lugar onde o ser humano habita. Fenomenologia, um método fenomenológico é a proposta de a cada vez procurar o caminho onde habitam as coisas. E no caso do ser humano, onde habita o ser humano. Então, o método fenomenológico, eu vou repetir, é um jeito de procurar o caminho absolutamente original em que cada ser humano habita. Por isso que não dá para a fenomenologia propor uma teoria, porque uma teoria é generalizante. E a fenomenologia não tem essa proposta, não é porque ela não gosta disso, né? Mas ela percebe que cada ser humano tem um lugar no mundo. Isto é, o que quer dizer um lugar no mundo? É uma imagem, né? Cada ser humano tem um modo muito particular de estar presente na vida. Bom, mas nós podemos ter uma orientação para tentarmos compreender por que cada ser humano está presente no mundo de um certo jeito. Por que ele escolheu aquele lugar do mundo? Isto é, qual é o sentido de cada um de nós
ocuparmos de um modo absolutamente nosso e muitas vezes nem percebermos isso. Qual é o sentido de nós ocuparmos este lugar deste modo? Ótima pergunta, né? Pergunta muito assim, provocativa para nós todos psicólogos, não é? Para nós termos um pouco mais de clareza, para compreendermos, mas não explicarmos o sentido de cada um de nós estar num certo lugar no mundo, para compreendermos, não explicarmos, eu já vou falar a diferença. Nós vamos nos valer das, agora é para anotar, dimensões fundamentais do ser humano, ou dimensões ontológicas do ser humano. Mas assim, eu trouxe esse livro para deixar de presente para vocês, em castelhano. É um livro editado pelo Rolomei, já ouviram falar desse neguinho? Sim. Ele tem um capítulo interessantíssimo a respeito das dimensões essenciais e tal, mas ele também fez uma seleção de vários fenomenólogos, tanto filósofos quanto psiquiatras, que compõem esse livro aqui. Eu vou usar, para falar agora essa parte da nossa aula, vou usar o capítulo 2, eu estou avisando vocês, tá? É o capítulo 2 desse livro aqui. Existência, ou Existence em inglês. Deixa eu falar os capítulos que esse livro tem, tá? Primeiro assim, notas biográficas sobre os colaboradores cujos trabalhos aparecem traduzidos nesse livro. Isso é bem interessante. Primeira parte, introdução. Origens e significado do movimento existencial em psicologia. Toda essa parte da nossa aula é a partir desse capítulo, contribuições da psicoterapia existencial. Introdução clínica à fenomenologia psiquiátrica e à análise existencial. Ellenberger. Segunda parte, fenomenologia. Encontros achados num caso de depressão esquizofrênica, por Eugen Minkowski. Vocês já ouviram falar desse homem, né? Não, já vi que você não. Mas assim, alguns já conhecem e tal. Estesiologia e alucinações, Erwin Strauss. Esse cara é bem importante, Erwin Strauss. Ele vem da Alemanha, vai para os Estados Unidos e escreve um livro, tem um livro, além desse artigo, um livro interessantíssimo, que eu também posso trazer para vocês, tá? Depois um outro é O Mundo dos Compulsivos, do von Gebsattel. Estão vendo que... Pois é. Agora, terceira parte, análise existencial. Binswanger. Já ouviram falar desse homem, né? Não, alguns não, outros sim. Tá. O primeiro artigo dele que ele traz é a Escola do Pensamento de Análise Existencial. É bem legal esse capítulo. Depois tem um outro, o seguinte é a loucura como fenômeno biográfico e como enfermidade mental. O caso de Ilse. Ilse é uma mulher e tal. Ele faz uma belíssima, assim, nos traz um belíssimo texto para tentarmos entender os dois modos de abordagem, a loucura como fenômeno biográfico e como enfermidade mental. Tá? E depois o outro, que é um calhamaço aqui do livro, que chama O Caso de Ellen West, Estudo Antropológico Clínico, do Binswanger. Você conhece, né? Vocês conhecem, né? Já ouviram falar? Nossa, esse caso é bárbaro. E depois o último capítulo é Tentativa de assassinar uma prostituta, do Roland Kuhn. Você também conhece, né? Legal. Também são estudos clínicos, fenomenológicos existenciais, né? De como é que a fenomenologia existencial
encara, né? Concebe, encara, encaminha o acompanhamento para essas pessoas, tá bom? Tá? Então isso aqui fica para vocês. Bom, então vamos lá, ó. Então, dimensões essenciais ou fundamentais do ser humano, né? Sim. Essenciais ou ontológicas, isso, é tudo isso. Isso ontológico, fundamental e essencial a gente já comentou. Agora do ser humano. Ser humano também vale a pena a gente olhar para essa expressão. Ser humano quer dizer humus, terra fértil. Ser humano quer dizer isso. Mas qual é a implicação disso, né? Que nós somos terra fértil. A nossa peculiaridade mais marcante de ser é que somos a terra que acolhe e sustenta o que vem ao seu encontro e oferece sustentação e alimento para o crescimento do que precisa crescer, do que precisa aparecer. Isto fala direto de todos nós, é verdade, como pais, mães e tal, amigos e tal, mas fala muito direto do nosso trabalho como psicólogos, né? Nós como psicólogos somos podemos nos preocupar em conseguir fazer com que, em relação às pessoas que vêm ao nosso encontro, nós possamos oferecer esta terra que vai oferecer a elas um crescimento e um brotar próprio delas. A terra não condiciona nada, apenas oferece alimento, nutrição e sustentação para aquilo crescer e, enfim, brotar, né? Tá? Mas isso também está dizendo que todo ser humano, a essência de todo ser humano é só essa. Nós não viemos aqui, qualquer minhoca é mais eficiente que nós, na minhoquice. Qualquer mosquito é mais eficiente que nós na mosquitice. Nós só viemos aqui para servir, para ser receptor daquilo que precisa crescer. Então, tirem da cabeça a ideia que nós estamos aqui para sermos super. Nós não somos super porra nenhuma. Nós de todos os outros entes vivos, por exemplo, nós somos a incompetência total. Cada um deles naquilo que é propriedade, peculiaridade de ser deles, eles são maravilhosos. Mas cara, uma opinião pessoal, eles são um monte de merda. Por quê? Porque eles estão aprisionados na perfeição. Você já pensou você não poder errar? Você já pensou você não querer fazer? Isso nós fazemos, não fazemos? Por exemplo, hoje tem aula de fenomenologia em Gestalt. Foda-se, eu quero dormir, não é? Sei lá se alguém fez isso, né? Mas uma minhoca não consegue. Hã? Vou pra aula, tem que ir. Sabe? Essa mediocridade de ser, né? Nojento. Eu acho nojento. Então, nós enquanto ser humano, a própria palavra já diz, vejam só, esses homens que conseguiram nomear cada aspecto da vida, do mundo, né? E nos nomearam como sendo humus. Entendem? Isso não foi atualmente no progresso da ciência. Não foi nada disso. Foram homens que, tal como nós hoje, foram percebendo, acompanhando, fazendo reflexões profundas e deram um nome para aquilo que percebiam.
E o nome daquele que é percebido como homem, ser humano, é esse mesmo, de ser humus. É bem interessante isso. Bom, e quais são as dimensões essenciais deste ser que é um ser humus? Primeira dimensão, ser e não ser. E não ser. Não é ser ou não ser, é ser e não ser. A segunda dimensão, angústia e culpabilidade. Terceira, ser no mundo. E aí o ser no mundo tem três. Ser no mundo, Umwelt. Umwelt é alemão. U-M, Welt com W. W-E-L-T. Umwelt, ser no mundo no modo Umwelt, ser no mundo no modo Mitwelt, isso mesmo, e ser no mundo no modo Eigenwelt. Estou falando de Fanon, tendo Heidegger como uma das referências, uma delas. Depois, a outra dimensão, né? Tem essa que é ser no mundo, nessas três possibilidades. Depois tem tempo e história. E a quinta dimensão que o Rolomei aponta, né, é a transcendência. E agora nós vamos entrar ponto por ponto em cada uma das dimensões. Ontologia tem um sentido bem mais básico. O básico da ontologia é o seguinte, ó, pessoal, só para não ficarmos assim muito impressionados, indo além do sentido próprio da palavra. A palavra ontologia é o estudo do ontos. O estudo do ontos é o estudo dos entes. Onto é ente. E estudo do ente, né, é o estudo da essência de ser aquele ente. Tá? Então, ontologia é o estudo da essência, isto é, da característica absolutamente própria, no caso do ser humano, qual é a essência de ser humano. A essência de ser humano é, segundo uma das classificações que a fenomenologia existencial faz, é ser e não ser, angústia e culpabilidade, ser no mundo, tempo, história e transcendência. Outros autores também colocam outras coisas, tudo bem. Mas assim, esta essência de ser humano, que o Rolomei nos coloca, ele está dizendo assim, por essas denominações, nós não estamos fechando o ser humano nisso, porque isso é assim, de que modo cada ser humano, num dado momento da sua existência, da sua vida, como cada ser humano vive a possibilidade de ser e não ser. Como que ele vive a questão da angústia e da culpa. Como ele vive a questão da temporalidade, da transcendência e tal. Enfim, todas as dimensões aí presentes, entendem? Quando nós falamos dimensões ontológicas, elas não têm uma denominação específica. O ontológico é isso. O ontológico é exatamente possibilidades de, tá? Essenciais. Bom, então a primeira é isso, possibilidades de. A primeira dimensão, quando eu falo a primeira, não é que ela vem antes, todas elas vêm ao mesmo tempo, tá? Fazem parte de nós. Só que cada um de nós, por exemplo, aqui agora, cada um de nós está vivendo essas 5 dimensões, né? Mas não sei como cada um de nós está vivendo isso, né? Mas a primeira que nós estamos olhando é ser e não ser. O que ela já está apontando na própria expressão? Exatamente. Fala aí, Esmeralda. Escolha, dúvida.
Isso, isso mesmo. Eu acho que está tudo isso contido na questão do ser e não ser. Mas o mais importante é assim, o poder ser, no poder ser está incluído o não ser. É isso que está falando. Então, assim, uma coisa que é muito clara nessa questão do ser e não ser, quer dizer assim, para nós podermos ser de um certo modo, precisamos fazer conter em nós o não poder ser. Isso é uma das peculiaridades da dinâmica de ser e não ser. Não, mas não é isso. A minhoca, ela não tem drama. A minhoca não tem... Atenção, gente, minhoca não tem drama. Eu entendi assim, a partir do momento que você escolhe ser, você está também escolhendo não... Por exemplo, a dinâmica entre ser e não ser pode se dar, aliás, na maioria das vezes, sem estar sendo percebido claramente, poder ser de um certo modo implica necessariamente em não ser outras possibilidades. Isso mesmo. A cada minuto da nossa vida, nós podemos viver o ser de um certo modo. Podemos. Está implicado em nós podermos ser daquele jeito, mas podemos não querer ser, podemos nos equivocar, podemos assim adiar. Tem um trecho assim de um texto, já ouviram falar de um neguinho chamado Gaston Bachelard? Alguns já, outros talvez não, né? Ele é um filósofo, ele fez uma formação em química, químico, mas aí depois foi para a epistemologia como filósofo, né? Ele não ficou na química só, mas foi na filosofia das ciências. Depois ele foi para a psicanálise, descobriu na psicanálise uma fonte de reflexão muito rica. E depois ele descobriu, enfim, a fenomenologia. Aí ele, né? E aí tem um trecho, tem um livro que há 20 anos eu dou para grupos de estudo, né? Que se chama Poética do Espaço. E nesse livro, que ele usa um método fenomenológico e tal, a primeira coisa assim geral que ele vai usar, que é a mesma coisa que o Heidegger também usa, eles dizem o seguinte: se nós quisermos ter um contato mais genuíno com aquilo que é o mundo, com aquilo que são as coisas, com aquilo que é a existência humana, né? Nós precisamos nos valer dos poetas. O modo de ser poeta do ser humano é o que faz com que o mundo e os seres humanos acabem aparecendo com maior nitidez, com maior clareza, com maior consistência. Isso é tanto no Heidegger, Martin Heidegger, já ouviram falar dele, não? Quanto Bachelard. E o Bachelard, no livro dele, tem um trecho lá, que um dos poetas desse trecho fala assim: eu sou o meu disfarce. Olhem só, tudo aquilo que vocês percebem em mim como sendo genuinamente meu, é como se agora eu dissesse para vocês: tudo isso que vocês veem em mim não sou eu. Isto aqui é tudo uma capa que dispersa a percepção profunda de vocês a meu respeito. Isso pode ser verdade, porque dependendo do olhar que cada um de nós tem em relação ao outro, se o olhar apanha aspectos muito superficiais, muito genéricos, não apanha a essência de ser de cada um, do outro. Isso mesmo. Então, muitos de nós, aliás, em certos momentos, em certas situações,
somos assim muito efusivos, muito abertos, muito faladores e tal, que na verdade estamos disfarçando, estamos encobrindo, estamos dispersando a verdadeira percepção que o outro pode ter a nosso respeito. E aparentemente estamos muito abertos, imagina. Nossa, não tem pessoa mais evidente na sua maneira de ser do que essa. Tá? Ó, eu recomendo que vocês leiam esse livro, por exemplo. Ele é bem legal. A Poética do Espaço. Bem legal. Mas estávamos falando da coisa de ser e não ser e tal, né? Essa questão, então, de ser e não ser, tá dizendo assim, né? Para podermos ser, a possibilidade de ser, na possibilidade de ser, está incluída a possibilidade de não ser. Portanto, ser é uma situação, digamos assim, nem sei se é a melhor palavra. Ser é uma situação extremamente angustiante. Porque você carrega nisso, mas assim, vivendo isso da maneira mais amadurecida em você, você carrega nessa possibilidade de ser todas as impossibilidades que você até percebe que poderia viver, mas que nesse momento você escolheu uma das possibilidades, né? Você renuncia às outras. Abrir mão, mas abrir mão de uma maneira não tranquila, muito aflito. Portanto, assim, a questão de ser e não ser é uma situação que nos coloca na vida de uma maneira extremamente dramática. Muito dramática. De muita coisa, isso mesmo. E no entanto, Esmeralda, eu sou este modo. Eu assumo este modo como sendo aquele que eu vivo e preciso viver agora. Embora eu seja, o eu me chama, né, de outros lugares, outras possibilidades, entendem? Não é uma coisa assim, eu sou isso, o resto não tem nada a ver comigo, não é isto. Uma vivência madura nossa é uma vivência plena de drama, de conflito. Mas essa situação, por exemplo, quando claramente vivida por nós, com todo esse drama, é o que nos faz sermos psicólogos. Por que nos faz sermos psicólogos? Porque aí percebemos a possibilidade de compreender o outro, né? Que o outro é um tipo de presença, né? Que está carregando todo o drama de escolhas que ele muitas vezes não suporta viver, né? E que nós podemos, digamos assim, acompanhá-lo nesta caminhada angustiante de procurar ser, né? Por quê? Porque nós amadurecemos em nós este âmbito existencial de cada um de nós, que é esse âmbito de que tudo que eu posso ser é provisório. É meu, mas é provisório. Nunca é definitivo ou nunca é a possibilidade última minha. Que eu não sou dono de mim mesmo. Eu só sou dono do drama de ter que escolher a cada momento. Nossa. É doloroso também, concordo. É o drama de escolher uma possibilidade. E saber que ela não é nunca aquilo que me esgota, aquilo não me esgota. Se escolhemos a possibilidade errada, e se não soubermos lidar com a situação correta de ser? Então.
Aí inventaram uma palavra que resolve parcialmente, perdão. Mas o perdão eu acho que é a palavra mais madura, né? Em que é assim, ó. Tem duas palavras que uma anda junto com a outra, mas são duas situações diferentes. Tem o desculpa, me desculpa, ou me perdoa. O desculpa é a mais sacana existencialmente falando. Ah, desculpa. É como querendo tirar a culpa de você ser de um certo modo ou ter feito algo daquele modo. E o perdoar tem um outro sentido. Ah, perdoar tem outro sentido. Perdoar é, me doa mais uma vez, eu reconheço a minha culpabilidade, isto é, a minha responsabilidade naquilo, eu realmente realizei aquilo daquele modo, mas eu peço uma nova oportunidade. Não, é assim, ela se coloca na vida de um tal jeito que ela provoca efeitos nisso, né? E ela pede para quem sofre o efeito dela ter se colocado daquele jeito, ela pede mais uma oportunidade. Ela reconhece que o que ela fez teve consequências, não é que foi sem querer, né? Essa coisa do sem querer é meio estranha, né? Porque fica isento de responsabilidade. Exatamente. Mas pede uma oportunidade de estar atento numa próxima vez, tá? Bom, então assim, ó, nós acabamos de entrar em contato com a primeira das dimensões ontológicas. O que quer dizer ontológicas? É assim, uma dimensão que é própria do ser humano, que caracteriza, não é bem de caracteres, né? Mas é assim, que é uma dimensão que cada ser humano, a cada momento da sua vida, vive de um certo modo. Não quer dizer que essa questão de ser e não ser seja vivida por cada ser humano de um determinado modo, sempre, né? Tá? Aliás, o que caracteriza também a patologia é o fato dessa dinâmica absolutamente aberta o tempo todo de ser e não ser, quando ela é vivida de uma maneira muito fixa, muito regular, muito repetida, algo estranho está se dando naquela existência para aquela pessoa. Tá? Essa é a primeira dimensão, a dimensão, como eu falei, ontológica. E por ser ontológica, e portanto por ser essencial do ser humano, como nós vimos, ontologia quer dizer isso, essencial do ser humano, ela não caracteriza isto de um modo ou de outro, mas são potencialidades de, tá? No caso, ser e não ser, é uma potencialidade de ser vivido por nós de um modo ou de outro. Uma outra dimensão que é muito característico nosso, nós seres humanos, é angústia e culpabilidade. Diferentemente de uma primeira significação que nós podemos dar à palavra culpa ou culpabilidade, sentimento de culpa é uma das versões ônticas, portanto, ônticas não ontológicas, da versão ontológica culpabilidade. Sentimento de culpa é uma delas. Mas então, ontologicamente falando, isto é, enquanto essência de ser da culpa, o que quer dizer culpa? Quer dizer cuidar de. Cuidar. É o que os meninos estão fazendo ali. Cuidar? Então, quanto mais cuidadoso é um ser, mais sente culpa. Não sente culpa, não sente culpa. Não. Ser alguém cuidadoso é viver aquilo que nós falamos de ser terra fértil. Isto é, abrigar em si
algo que veio ao seu encontro, no caso aqui dos meninos, algo que tocou eles, nós precisamos dar conta da limpeza da sala do café, porque isto faz sentido, não sei porque tem alguns motivos. Isto faz com que esses meninos sejam neste momento terra fértil, sejam humanos. É uma coisa, a palavra famosa do momento é empatia. Quer dizer, se vai você, a culpa é uma. A empatia é uma das maneiras da culpabilidade a se apresentar. Isso mesmo. Boa lembrança. Então, mas culpa, volto a dizer, assim, a melhor tradução não é sentimento de culpa. Ela pode ser também sentimento de culpa, mas ela quer dizer cuidar de. Culpabilidade é cuidar de. Nós somos entes cujo modo de ser essencial é o de sermos sensíveis àquilo que nos toca. Nos toca e nos sentimos mobilizados por aquilo, né? Esta mobilização nos leva a tentarmos corresponder ao chamado do que nos mobiliza. Então, tem alguns autores aí, não importa, que dizem que a culpa é condição para o desenvolvimento do sentimento de responsabilidade. Com certeza. Não é? É isso. Então, e que a culpa seria o lado negativo da responsabilidade. Aí quando eles falam a culpa é o lado negativo, eles estão falando do sentimento de culpa. Mas a responsabilidade diz respeito à culpa no seu sentido ontológico e não ôntico. O sentimento de culpa é uma das versões concretas, práticas vividas por nós enquanto culpa. Professor, eu tenho uma pergunta. A questão da eu me afeto com alguma coisa. Isso, tá? isso. Afetar tem a ver com essa questão de eu me engajar. Isso, Eu me engatar. Eu tenho alguma responsabilidade. Não tem a ver isso? É isso mesmo. É isso. Desprovido de sentimento. Hã? É uma questão mais cognitiva. É desprovida ou não? Não, o sentimento está de algum tipo de sentimento está presente também. Mas Por que não? É Interessante. É interessante no sentido assim, porque a culpa, né, como conceito, como você está trazendo, é de outra forma. Né? Mas assim, desta forma, engajada no processo, eu teria que filtrar, né, o que eu penso sobre aquilo, que é a questão da ideia que eu tenho, daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu vou me envolver ou não, e tem uma escolha aí nesse processo. É assim, ó. Eu me afeto com aquilo que me impacta de alguma forma, né? Para eu poder escolher estar fazendo aquilo. Então, fazer uma escolha, pensar sobre o que pode fazer com aquilo que me impacta, é a dimensão ôntica. Isto é, de que maneira concreta eu vou viver a minha culpabilidade, isto é, a minha característica de, sendo um ser humano, ser sensível àquilo que não sou eu, mas que me toca, me chama, que me moveu, que me tirou exatamente. daquele ensimismamento lá que eu estava, isso, não saiu a palavra. Isso mesmo. E faz com que eu vá ao encontro. No campo daquela coisa que me traz conectividade, conexão, que provoca então, algo. Este ir ao encontro de um certo modo, é a dimensão concreta, é a dimensão em que você procura, né, na prática, dar um direcionamento ao perceber que aquilo que tocou você está te pedindo algo, uma presença. Tá? Tem que fazer alguma coisa. Tá? Que eu não sei o que é. Mas que no decorrer do aprofundamento, no decorrer do aprofundamento da sua relação com aquilo que te tocou, você vai pouco a pouco percebendo qual é a providência
que você precisa dar aquilo. É nada. É diferente do sentimento. O quê? Culpa é diferente do sentimento. Não, culpa é diferente do sentimento de culpa, com certeza. Mas não é diferente de um sentimento, né? Quer dizer, a culpa é nós sermos tocados por algo, sermos chamados por algo e irmos em direção àquilo e procurarmos compreender qual é o nosso papel naquilo. Por que nós estamos sendo chamados? Pelo que nós estamos sendo tocados? Novamente eu vou voltar para o nosso trabalho como psicólogos, né? Nós como psicólogos temos a grande característica... ouve antes de sair. Fica em pé aí. A grande característica de ser psicólogo é ser culpado. Não é o culpado neurótico, não tem nada a ver. É o culpado... aquele que é chamado a cuidar de. Uma dimensão vai estar relacionada, exato. E conforme as dimensões forem apresentadas, você vai ver que vai haver uma conexão com todas, umas com todas. Culpa também, agora eu vou levantar mais um aspecto, além de culpa como responsabilidade, como cuidar daquilo que nos toca, que é o que nós vimos até agora. Também daquilo que nos toca, culpa também tem o sentido de cura. Essa é boa. Culpa quer dizer cura, mas em que sentido de cura? Agora, cura no seu sentido mais próprio, mais forte. Cura é oferecer aquilo que é a sua possibilidade mais plena de ser. Então, mas essa possibilidade não é só para si próprio e para o outro, né? Assim, pode ser, na medida em que é a sua possibilidade, isso precisa ser colocado. Quando é nossa possibilidade, necessariamente nos abre para a relação com os outros. A relação nossa conosco mesmos, na medida em que encontramos o nosso tom de estarmos presentes à vida, o tom próprio de sermos nós mesmos, nós conseguimos só aí entrarmos numa relação autêntica com o mundo, com os outros e as situações do mundo. Nesse sentido, eu queria falar uma coisa que eu acho importante remarcar, insistir, que é assim: procurar a si mesmo na vida não é nos afastar dos outros. Pelo contrário, é só assim que os outros se tornam reais para nós. Tá? O ser humano, na sua plenitude de ser saudável e inteiro, o que o caracteriza como modo de ser na vida é alguém que é encantado por. E quando a gente perde essa possibilidade de estar em encantamento, as coisas ficam todas mortas e nós também, né? Exatamente. Estamos experimentando Isso mesmo. um estado amorfo, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Isso porque não é nada complicado não, querida. O encantamento é próprio nosso, sabe por quê? Lembra que eu falei no começo da aula que nós somos abertura, existência. Nós existimos. Existir é também ser sensível e muito assim, irremediavelmente sensível a tudo aquilo que não é nós mesmos. Bom, a fenomenologia, a propósito disso, nos coloca assim. Merleau-Ponty, já ouviram falar desse neguinho? Já? Adora, então. Ele fala assim: fenomenologia é o esforço de racionalmente se tornar uma criança. A criança se permite, ela vive aquilo que sem nenhuma
censura, nenhuma defesa, isso mesmo. Mas então, mas a fenomenologia tem uma tarefa, quer dizer, ela propõe uma tarefa que na verdade é a tarefa do ser humano enquanto filosofia. A filosofia nada mais é do que o que é isto? O que é isso? É uma tentativa de... Muito bem. Olha, então nós estamos falando até agora de culpa, culpabilidade. Estamos falando que a culpabilidade tem a ver com nós conseguirmos viver a nossa ingenuidade, e já vamos falar por que é ingenuidade. A própria palavra já contém isso que já vou falar, que é sermos como crianças, isto é, o mais preservadamente espontâneos, preservadamente quem pudermos ser em dado momento da nossa vida. E a fenomenologia e a filosofia nada mais são do que um esforço, muitas vezes desesperado, de preservar essa ingenuidade da criança, mas de uma forma racionalmente construída, né? Sem perder a originalidade que a criança tem ao viver o contato com, né? E que quer dizer ingenuidade? Isso é legal. Cada palavra que nós conhecemos, por exemplo, na nossa língua, na portuguesa, tem um sentido. E ingenuidade quer dizer estar dentro, no gene, na essência de algo. É a etimologia da palavra? É a etimologia da palavra. Então, ser ingênuo, aparentemente, é aquele cara que não sabe, não. Pelo contrário, é um modo de nos relacionarmos com a essência mesmo daquilo que se apresenta. Só que não é uma maneira sofisticada, não é uma maneira racionalmente construída, mas é uma maneira vivencial muito pura e muito direta. Ser ingênuo é viver um contato mais genuíno, também vem da mesma palavra, genuíno com alguma coisa. Exatamente. Como você não sabe. Exatamente. Contato genuíno, só para completar. Está lá. O contato genuíno com aquilo que nos toca. Mas isso também está falando o seguinte, ó. Isso é importante. Se nós podemos viver a ingenuidade, não sabemos em que proporção na nossa vida, não importa muito, mas é sempre assim. O ser humano é um ente cujo modo de presença é no mundo. Caralho! É no mundo! É com as coisas! Você está comprometida com a sua presença com as coisas. Você não pode fugir com aquilo que as coisas tocam em você. Ai, tô medo. Tá com medo, deu medo, né? Não é assim, eu tenho uma subjetividade, essa palavra é uma merda, mas eu tenho uma subjetividade. A subjetividade já é da ordem do registro. E olha, não, por favor, fica em pé, porra. Nossa Senhora, a subjetividade já vai por conta do registro ontem, quer dizer, é um modo de encarar a nossa inevitável presença familiar com o mundo. Inevitável presença familiar com o mundo. Professor, então quando eu fico naqueles meus momentos assim, que eu quero ficar quietinha no meu canto, eu estou fazendo uma evitação mesmo, né? Estou fazendo o quê? Evitação. Evitação? Não, isso não quer dizer que eu não queira. Mas assim, se eu estou afim de dar mais vida para minha subjetividade, eu não estou indo pro mundo, eu estou fugindo. Às vezes isso é uma estratégia. Assim, olha. Às vezes isso é um momento. O fato de eu ficar na vida muitas vezes relaxando,
Não quer dizer que eu não queira ter uma relação com o mundo, mas o que eu estou dizendo é assim, que a nossa condição mais característica de presença é estarmos abertos para tudo aquilo que não é nós mesmos. Escreve. Está escrevendo, é. A nossa condição Mais característica é daquilo que não é nós mesmos. Foi a primeira frase. que eu falei aqui. Existir. Mas isso eu estou dizendo, a nossa individualidade não é perdida com a nossa presença no mundo. A individualidade não é fechamento em relação ao mundo, entendem? Não é fechamento. Pelo contrário, quando eu me fecho, aí danou mesmo. Vejam que todas as pessoas que vivem uma dificuldade de serem na vida têm uma dificuldade de contato com o mundo e os outros. Mas daí também tem a singularidade. Então, mas a singularidade de ser é o modo como eu vivo a minha presença no mundo. Tá? Porque se você está individualizado, você diz, o outro não me interessa. E nós temos que a gente tem que estar nessa relação com o mundo. Então, mas essa nossa relação com o mundo, Esmeralda... Não nos tira da nossa individualidade. É exato. Aliás, é só pela individualidade que estamos realmente. Fala em voz alta isso aí. Muitas vezes, Isso. quando a gente ouve algumas pessoas falarem do existencialismo, elas colocam como se fosse um individualismo, tem que ser eu mesmo, dane-se o resto, né? Não é exatamente isso, quer dizer, é exatamente uma abertura, você ser você, mas estar aberto para o outro. Não. Necessariamente você está aberto. Necessariamente. Você sem estar aberto. Você não tem como. Porque a minha individualidade, viu, querida? A minha individualidade não é assim. Quer dizer, é do seguinte modo. Eu estou de um modo específico meu na minha relação com o mundo e com os outros. É isso que quer dizer. Opa, peraí, fala aí. Quando o meio te força a ser o que você não é. Quando o meio te força a ser quem você não é, quer dizer o seguinte, olha, essa pergunta é importante. É quando esta forçada não é assim, ela não vale a pena você colocar a sua vida em jogo. Porque se for para colocar minha vida em jogo, eu mando o meio que me força a puta que eu pariu. Que é o que a revolução faz. A revolução manda a puta que o pariu, as leis que estão nos oprimindo, e eu luto para que as minhas ideias tenham alguma repercussão. Tá? Essa história de... Agora eu vou usar essa sua pergunta, isso que nós estamos comentando, como para fazer um comentário que é o seguinte, assim, né? Os meios de comunicação, eles são muito poderosos. São nada. Nós é que fazemos de coitadinhos, de inocentes, que somos manipulados. Não é isso. O que nós estamos fazendo ao sermos manipulados pelos outros e pelos meios de comunicação, é que nós estamos usando esses meios para adiar o nosso encontro com o sentido da nossa vida. É isso que estamos fazendo. O que você veio fazer aqui, cara? Ainda não sei. E aí você se faz de bobinho, né? Segue o que todo mundo fala, segue as tendências da moda. Não é assim que você faz, queridinho? E isto é fazer com que eu adie o meu posicionamento mais próprio, mais sincero em relação ao sentido da minha existência. Entendem?
Eu me faço de trouxa para enganar quem acha que pode me manipular. Ninguém me manipula. Ninguém nos manipula. Cada um de nós aqui sabe qual é o sentido da nossa existência. Nós só seguimos a moda. Nós só fazemos o que todo mundo faz para cada um de nós adiarmos o nosso confronto com o nosso destino. E o aceitamento? Hã? E ser aceito? Onde entra? Onde entra, é isso que está falando? Então, alguns... Será que sempre por esse motivo que nós fazemos tudo isso? Simplesmente pelo adiantamento de não sermos quem somos? mas assim, uma versão... Veja só, você gosta de mim não porque eu sou eu, mas porque eu sou uma versão aceita por você. Vai tomar no cu. Se você se preocupar em ser aceito, dá-nos. Não, mas há quem? Não, muitos de nós faz isso. Faz isso. Mas então, tem o seguinte, né? Quando nós sentimos, né, que precisamos ser de um certo jeito, né, para sermos aprovados, é porque a pressão dos outros para que nós possamos conviver é muito forte, mas a dificuldade dos outros nos aceitarem é que é a questão, na medida em que você é você mesma, você está desafiando os outros. Você não está? Você está desafiando e meio dizendo, e você? E você? Qual é a tua? Na verdade, nós é que nos enganosamente nos deixamos manipular, né? No sentido que com isso, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que nós nos deixamos adiar a nossa confrontação conosco mesmos, no sentido de procurarmos dar um sentido à nossa presença na vida. Afinal de contas, o que você veio fazer aqui? Mas o que você veio fazer aqui quer dizer assim, não é que você tem que ter algo guardado em você e quando você nasce isso se revela. Não é nada disso. O que você veio fazer aqui vai se mostrando no decorrer da sua presença no mundo com os outros, né? E vai mostrando para você quais são a cada momento da sua vida as tarefas de presença suas na vida. Isto é assumir a vida na sua profundidade mesma sua, aquela vivida por você, tá? Então, em termos de conteúdo da vida, não tem presenças mais importantes ou menos importantes. Tem presenças que são assumidas por cada um de nós como sendo que dizem muito respeito a nós. Não importa qual é este conteúdo que diz respeito a nós, tá? Entenderam? Hã? Já anotado. Bom, culpabilidade, tá? E repetindo algo que já foi falado, mas que só vale a pena só para amarrar. Então, culpabilidade é essa dimensão de nós cuidarmos de. E é interessante cuidarmos daquilo que nos toca. E sermos o campo para que aquilo que nos toca possa florescer. Possa emergir na sua característica. Então, nós como terapeutas, nós como professores, na educação, temos uma tarefa muito forte, que é o de oferecer um espaço para as pessoas que estão conosco poderem desenvolver, amadurecer a sua maneira mais própria de ser. Tá? É o tom, né? Hã? É o seu tom.
dá o seu tom. Exatamente, isso. Bom, culpabilidade é isso. A outra dimensão que vem junto é a angústia. Da mesma forma que a culpa ou a culpabilidade, o sentimento de angústia é uma das versões da angústia. A angústia quer dizer, no seu sentido ontológico, liberdade. Você ser a única referência de decisão dos seus atos. Isso quer dizer angústia. Ah, mas quer dizer então que Deus... Não, Deus só nos acompanha. Se é que existe um Deus, Ele nos acompanha, numa boa. Ele fala assim, bate no nosso ombro a cada minuto e fala: vai em frente, meu filho, vai em frente, que eu só estou aqui para te acompanhar. Mas Ele não diz nada. Ele não justifica nada. Em nome de Deus, o caralho. É em meu nome. Terrível essa situação. É isso, livre-arbítrio. Muito bem lembrado. Muito bem. Então, a angústia quer dizer, junto com tudo isso, o ter que ser. Nós temos que ser. Temos que ser no sentido... no sentido que cada minuto da nossa vida é uma decisão. Isso é na essência. É isso que quer dizer angústia. E a única coisa que dá leveza, que tira o sentimento de angústia, que é o aperto no peito, a única coisa é eu ser fiel a mim mesmo. É me encontrar. Coisa das mais difíceis. Essa é pra rir pra caralho. Rir é uma vontade. Tem a ver com o que está na moda se falar agora como empoderamento? Empoderamento, muito não. Nossa, mas vocês. O que ela falou? Ela fala que ela queria empoderamento. Olha, eu prefiro esse, viu? Esse eu prefiro. Essa coisa de empoderamento feminino, desculpa aí. Não. Eu prefiro o empoderamento. Muito bom. Muito mais agradável. Bom, então assim, eu acho que a angústia tal como a culpabilidade, são duas dimensões que nos caracterizam como entes que nós podemos viver isso como desamparo, né? Como abandono, mas também são, na verdade, na sua presença assumida por nós, mais própria, os sinais da nossa liberdade e autonomia de ser, a angústia e culpa. Nos colocam como responsáveis pela nossa existência. Cada um sabe a dor, a delícia de ser feito. Exatamente. Eu acho que, vejam só, né? Eu acho que quando vocês levantam, por exemplo, trechos de música, de poema e tal, eu acho que o que vocês estão fazendo é aquilo que eu já comentei agora há pouco, né, com você, da poética. Acho que a poética consegue construir imagens muito próximas da essência de ser de algo, e no caso da essência de ser humano, tá?
Isso é muito. E quando eu falo isso, é assim: tem pessoas que constroem essas imagens, é verdade. Mas tem pessoas, que é a maioria de nós, que consegue compreender isso, né? Ficar tocado por isso, ficar emocionado com isso. Nós somos, de alguma maneira, também cúmplices dessa realização poética, sem a qual o poeta não teria o lugar que tem, a importância que ele tem, né? Tá? É isso aí. Então vimos assim, a dimensão de ser e não ser, e a dimensão da angústia e da culpabilidade, né? Agora nós vamos entrar na dimensão de ser no mundo. Isso já foi de alguma maneira falado aqui, né? Quando falamos de angústia, de culpa e tal. Mas agora precisa ressaltar isso. O que quer dizer ser no mundo? E essa palavra ser, que está sendo toda hora, em todas as dimensões afirmada, também quer dizer que esta palavra ser não pode ser confundida com ente, com alguma coisa estática. Mas ser é verbo, é ação, tá? Sendo. O Heidegger, a propósito da expressão ser no mundo, ele fala assim: na verdade, a expressão mais corretamente que nós poderíamos usar, né, para falar do ser no mundo, seria sendo no mundo. É que nós, muita frequência, usamos a palavra ser, mas essa palavra ser, desse jeito que nós falamos, na verdade a palavra mais correta é o ente. Porque o ser, no sentido do verbo, é um modo de presença, modo de ser humus. O ser humano é modo de ser humus, presença de humus. Presença. Eu vou voltar assim, olha. O correto nas diferentes palavras que usamos, a palavra ser é no sentido de presença. Isto é, modo de ser de um certo modo, né? Quando você fala só ser, é o ente. O ente tem um modo de ser, tem um modo de presença. Agora, o ser no mundo é seu modo pessoal de ocupar isso. É, de estar no mundo. É. Que é diferente de ocupar. O quê? Que é diferente de ocupar. Ocupar é uma das possibilidades de ser no mundo. Tá? Tá? Não, faz parte de ser no mundo. Mas tem todas as... O humus aí este ser no mundo é no modo essencialmente de humus. Aí é que está. O que me constitui é algo que é um ponto de partida, mas o que eu faço disso é a minha existência. Eu dou um destino a isso. Tá? Assim, olha, a nossa tarefa é assim: você nasceu de uma família, não nasceu? Herdou todas as características das pessoas, genéticas, as características culturais da história da sua família, não é? E pode dizer assim, num certo momento da sua vida: eu sou aquela que sou filha, neta, não sei o que de quem lá, e portanto a minha tarefa é X. É algo que é coerente com a herança da qual eu sou uma herdeira direta, né? Pode. Isto é um modo de você escolher a sua presença. Não é o seu destino inexorável. Entende? É você que está assumindo este lugar, este modo de presença no mundo, este ser no mundo. Nós nos colocarmos como herdeiros diretos
de uma tradição, de valores, é uma possibilidade, mas não é a única possível. Tá? É uma escolha. Olha, por exemplo, a expressão que existe muito frequente, eu não sei se é familiar a vocês, né? Ah, ele é a ovelha negra da família. O que quer dizer isso? Ovelha negra é a pessoa, né, que não está seguindo aquilo. Exatamente. Isso aí. Ser no mundo quer dizer o seguinte também. É assim, a nossa presença no mundo é imediata. A nossa consciência de sermos nós mesmos se dá no momento em que temos consciência do mundo. Posso repetir? Ser no mundo quer dizer a nossa presença no mundo é imediata e a nossa consciência de sermos nós mesmos se dá ao mesmo tempo. Tá? Não tem intervalo entre eu e o